Saúdo a amada igreja na doce paz do Senhor. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um que aqui está nessa noite. Grato a Deus também pela oportunidade, mais uma que Ele me dá de aqui estar podendo trazer mais uma palavra, que sirva de alimento para a igreja, como bem disse a irmã Tati agora. Quis o Senhor que eu trouxesse nessa noite uma palavra que é muito importante, muito séria e que nós devemos levar sempre no nosso coração. Eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre confiarmos em Deus. E convido a todos quantos possam que me acompanhem aí no texto sagrado ou no painel. A irmã vai colocar ali primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 4. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã até a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com cada um deles. Elias ficou com muito medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Veja bem, irmãos, Jezabel, ela está dizendo: Elias, até amanhã, estas horas, eu estarei tirando a sua vida, eu estarei matando você. Agora partimos lá para o mesmo livro, logo na sequência, no versículo de número 19. É outra história. Diz ali: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Nas nossas vidas, o nível qualitativo das nossas decisões, ele está diretamente relacionado com a nossa confiança em Deus. A confiança em Deus, a nossa confiança em Deus, por sua vez, ela é parametrizada pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, por quem a gente convive, pelas pessoas que nós temos um tempo de mesa, ou seja, que nós temos comunhão. Mas hoje eu quero pensar em algo que assombra o nosso coração e aflige a nossa alma. A gente diz que confia em Deus. Nós dizemos que entregamos a nossa vida para Deus. Mas muitas vezes nós nem sequer sabemos exatamente o que significa confiar. E eu buscava um exemplo, buscava uma forma de expressar isso aqui e encontrei em algo muito simples. Confiar é o que o pequeno Ezequiel, que está ali, fez alguns dias atrás. Eu percebi que ele ficava em cima da cama, porém ele não chegava na borda da cama, ele não chegava na beirada da cama, como se ele tivesse medo, expressando medo de cair ali. E aí eu disse: filho, o pai vai te ensinar algo muito importante agora. Então eu levei ele até a beira, coloquei ele de costas, mostrei para ele como descer com os pés na frente, se segurando com as mãos na cama. Fiquei atrás dele, incentivando e segurando ele ali. E então ele desceu e hoje, dessa forma, ele vence vãos e alturas muito maiores que a dele próprio. E isso, esse fato, ele mostra que, mesmo com todo o medo que ele tinha, com a incerteza de como seria, porque para ele era novidade, ele confiou em mim. Ele
Para minha surpresa, né, eu estava atrás dele dando um incentivo. Filho, o pai te ajuda, pode vir, o pai está segurando, enfim, né, conversando com ele. Para minha surpresa, imediatamente, de pronto, ele se lançou. E ali eu pude ver, então, que quando ele se largou nos meus braços, em direção ao chão, eu pude ver que ele, né, confia em mim. E não foi coragem, porque ele não tinha essa coragem, não chegava perto, né, da borda da cama. Se tratava ali, era de confiança. E essa confiança, ela se dá porque em outras situações, em que eu pego ele, né, em que eu o tomo nos braços, eu não o deixo cair no chão. Ele tem essa referência de que quando ele está nos meus braços, ele está, né, em segurança. Concluindo, o que eu quero dizer aqui, que é importante para nós, é que ele me conhece, porque para confiar em algo ou em alguém, é necessário que se conheça. Para confiar, a gente precisa conhecer. Irmãos, é exatamente esse o motivo, exatamente essa razão, essa proporção entre a confiança e o conhecimento, muitas vezes faz com que nós não confiamos em Deus o quanto nós deveríamos confiar nele. Muitas vezes nós não confiamos o tanto que deveríamos porque nós conhecemos muito pouco dele. O segredo, como eu disse, ele está no conhecer, porque em se tratando de Deus e de todas as coisas concernentes ao reino de Deus, quanto mais se conhece, mais se confia. E a narrativa contrária, ela também é verdadeira. Quanto menos se conhece, naturalmente e por lógica, menos se consegue confiar e menos se consegue entregar a vida, né, para Deus. Se eu voltar para a minha vida, para a vida da nossa família, da nossa casa, eu poderia dizer aqui nessa noite que Deus, ele tem provado e muito a nossa confiança nele. Porque Deus faz assim, primeiro ele se mostra, primeiro ele se revela, e aí ele diz, filho, agora tu confia em mim. Primeiro ele vem e se mostra, né? E aí depois ele vem e diz, filho, agora tu descansa em mim. Agora tu deixa as coisas na minha mão, agora tu permita que eu assuma o leme do teu barquinho, sabe? Ele quer dizer assim, deixa, né, a direção, né, da tua vida comigo. Esse é o nosso Deus. E quem sabe quantas vezes, né, irmãos? Quem sabe quantas vezes Deus está querendo fazer algo grande na nossa vida. Está querendo mover algo grandioso, talvez nos abençoar, talvez, né, através da nossa vida abençoar outras pessoas, o que é algo muito maior do que somente nós, né? E quantas vezes nós não o damos ouvido? De repente tem vezes que Deus está ali tentando fazer algo tão maravilhoso a ponto de mudar as gerações da nossa família, da nossa vida. De repente Ele está lá querendo quebrar uma corrente de padrões destrutivos, por que não? É do interesse de Deus. Talvez Ele esteja tentando na vida de alguém até quebrar uma maldição que vem de gerações atrás, né, trazendo desgraça, trazendo dificuldade, trazendo lutas na família, e a gente não entrega a vida para Ele, a gente não se entrega para que Ele possa quebrar isso, que Ele possa encerrar esse ciclo e começar, né, algo novo na tua vida. Deus, Ele pode, Ele quer mudar as nossas histórias, Ele quer dar as nossas vidas, mas nós ficamos ali com aquele medo humano, com aquele receio que é puramente carnal, assim, de entregar as coisas na mão de Deus e daí perder o controle. Poxa, mas e daí não sou eu mais quem toma as decisões, e aí eu tenho que pedir direção para Deus a todas as decisões que eu vou tomar e tudo mais, e a carne não quer isso, né? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. E ali está o Espírito Santo dizendo, Douglas, entrega a tua vida para Deus, deixa que Ele assuma a direção, deixa que Ele te norteie segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle para a tua vida e para a vida da tua família. E por outro lado está a carne militando, lutando, dizendo que não, que tem receio, porque não pode ficar sem saber o que vai acontecer amanhã, porque não consegue ficar não sabendo o que vai acontecer,
de não conseguir tomar as decisões a longo prazo, porque quem confia em Deus coloca as coisas na mão de Deus e não fica planejando coisas aleatórias a longo prazo. Ele conta com a direção de Deus para a sua vida. Entregar a vida nas mãos do Senhor para aqueles que não conhecem, ou então para aqueles que conhecem muito pouco do Senhor, é como caminhar no escuro, ou então como caminhar de olhos fechados. Eu desafio você a fechar um pouquinho teu olho, só um minutinho. Fecha teu olho e imagina agora, você saindo do lugar que você está, no escuro, olho fechado. E aí você tem que sair da sua cadeira, chegar até o corredor central. Aí você tem que se deslocar até a mim aqui. E sabe que tem uma escada, mas já não lembra quantos degraus são. E nem lembra quem está no seu lado, quantos assentos, qual a distância. E você sabe que os degraus são em semicírculo, que dificulta mais. Alguém pode ter caído no primeiro degrau, né? Alguém pode ter conseguido subir todos, mas sabe que aqui tem mais um, né, aqui na minha frente. Então, assim dessa forma é caminhar ou entregar as coisas na mão de Deus quando não se conhece Deus, quando não se sabe exatamente quem Deus é. Por outro lado, para nós que cremos, para nós que sabemos exatamente o Deus que nós servimos e que é o nosso Pai também, para nós, irmãos, seria como, nós sabemos exatamente onde nós estamos colocando o nosso pé. Para nós seria como fazer o mesmo trajeto, porém agora com os olhos abertos. Quando eu leio os textos que falam, né, da vida desse grande profeta que foi Elias, qual nós lemos anteriormente, eu vejo o quanto ele se parecia conosco. Aliás, Tiago diz que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E assim como nós, Elias, ele vivia uma espécie de inconstância na sua vida e na sua confiança em Deus. Inconstância, no nosso dicionário de língua portuguesa, eu tomei nota e registrei aqui, é uma tendência para mudar de ideia, mudar de opinião ou até de atitude, né? Diz respeito à volubilidade, à instabilidade. E Elias, ele, na hora da angústia, ele desejou a própria morte, como nós lemos. Porém, ele se esqueceu de algo que está escrito um pouco antes da nossa leitura, onde ele, num episódio, ele desafiou 450 profetas de Baal. Ele convocou todo o povo para que assistisse ali, se fez um altar para cada deus, nosso Deus Israel e os deuses pagãos daqueles profetas. Então venceria o Deus que mandasse fogo do céu e consumisse aquela oferta que estava ali. E então Elias viu diante dos olhos dele, nosso Deus mandando fogo do céu, consumindo todo o holocausto, a oferta, consumiu o altar, a Bíblia diz que consumiu as pedras e a terra, e lambeu a água que tinha sido posta em cima. Elias, ele presenciou tudo isso diante dos seus olhos. Ele presenciou também tantas outras coisas. No entanto, em algum momento, ele se vê ameaçado, se vê em dificuldade. E a Bíblia diz logo na sequência da nossa leitura que ele vai para uma caverna e lá ele deseja a sua morte. Nós conhecemos o Deus do nosso passado, Deus do nosso presente, que nós estamos orando hoje. Porém, nós esquecemos que esse mesmo Deus ele já está presente no nosso futuro. Nós esquecemos que Deus ele tem contados os cabelos da nossa cabeça e que Ele conhece o nosso primeiro e o nosso último dia. Confiar em Deus, irmãos, é dizer que o Deus que nos ouviu ontem, que nos atendeu ontem, Ele nos atende hoje, nos atenderá amanhã e depois, e para todo sempre, enquanto nós estivermos o buscando. Marcos 13:31 diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que acontece é que nós temos uma tendência de viver em altos e baixos. Quando as coisas vão bem, nós glorificamos, nós louvamos, né? Nós cantamos, agradecemos a Deus. Mas o nosso problema, irmãos, ele diz respeito ao dia mau. O nosso problema ele diz respeito ao dia da dificuldade. É nesse dia que parece que algo vem, o dia mau parece que ele tem uma condição de roubar o nosso louvor, de roubar a nossa fé, toda a nossa adoração.
Quem aí já teve, né, uma experiência com Deus sabe disso, que a gente lembra de tantas coisas, né, que Deus já nos ouviu, nos atendeu, já nos livrou, já nos abençoou. Mas quando vem o dia mau, quando vem o dia da luta, parece que tudo aquilo, né, numa fração de segundos, fica esquecido e a gente fica concentrado só na dificuldade. Quem diz que parece que tudo que a gente já passou, todas as experiências que temos com Deus, até aquilo que nós cremos, e às vezes já pregamos para os outros, parece que não vale para nós naquele dia. Em alguns momentos, parece que aquilo não se aplica para a nossa vida, quando na verdade está diretamente direcionado a ela. Elias, como eu disse, ele já havia, né, sido alimentado por corvos, ele já havia sido alimentado por um anjo. Elias conhecia o Deus que servia, porque senão ele nem teria desafiado, né, todos aqueles deuses, aqueles profetas, aliás, e os deuses também de Baal. Ele não teria feito esse desafio se ele não soubesse que seria vitorioso. Elias, ele já havia feito uma oração para que cessasse a chuva, e em outro momento ele vem e faz uma oração para que volte a chover. E nesse tempo de chuva, que levou alguns anos, a Bíblia diz que a fome e a seca assolavam a terra. Então, Elias era um homem que conhecia Deus, que tinha, né, uma intimidade com Deus. Ele, inclusive, nesse episódio do desafio, ele zombava os outros profetas, dizendo para que talvez gritassem mais alto, porque talvez o Deus deles estivesse dormindo ou algo assim. Mas chegou o momento em que ele foi ameaçado por Jezabel. Ela disse, né, que me castiguem os deuses se até amanhã, então 24 horas, um dia, né? Ela prometeu que mataria Elias. E a Bíblia diz que, mostra para nós que passou-se um dia, passou-se 2 dias, e foi uma semana e Elias não morreu, e passou-se 1 mês e anos e Elias não morreu, e passou os séculos e Elias não morreu, porque a Bíblia diz que Elias ele foi levado, ele foi assunto aos céus numa carruagem de fogo, e ele nunca sequer provou a morte. E isso, irmãos, é algo que precisa ensinar para nós. Isso é algo que nós precisamos aprender. Leva isso para a tua vida. O mesmo Deus que ouviu a tua oração ontem, Ele ouve hoje e ouvirá amanhã e todo sempre enquanto tu estiver buscando Ele. E aí alguém pode perguntar, tá, mas e o dia mau? Né? E o meu futuro? Como é que será? Lembra da carne dizendo, mas e o meu futuro? E como é que eu vou ficar sem o controle? O salmista disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia nele e Ele tudo fará. E sim, o dia mau ele vai vir. Jesus disse que nós teríamos aflições. A vida ela é composta, irmãos, por montanhas e vales, por dias bons e dias maus. Um dia, quem sabe, nós estamos no melhor dia, numa alegria, numa montanha, mas no outro talvez nós estejamos passando lá, né, por uma grande dificuldade, passando por um vale. O que a gente precisa entender é que vale, irmãos, vale é lugar de passada, não é lugar de morada. Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Nós precisamos levar isso para a nossa vida. Eu não sei exatamente aqui qual é o deserto, qual é a luta que alguém está enfrentando. Eu nem sei para quem Deus quer dizer isso. Eu simplesmente oro e peço direção para que Ele me dê uma palavra, para que Ele me diga o que trazer para a igreja. Eu nem sei com quem Ele quer falar, mas o que Ele está dizendo é que se alguém está passando por uma luta, essa luta ela não é para sempre, ela é passageira. Esse vale que tu enfrenta, essa dificuldade, essa luta, ela é temporária, transitória, ela está passando. Jesus está dizendo, tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito. Jesus disse que Ele foi na frente e Ele está preparando uma morada para nós, e Ele voltará para buscar cada um de nós, para que nós possamos, onde Ele esteja, nós estejamos também. Se eu perguntasse aqui para alguém, ou se eu perguntasse aqui, se alguém está passando por alguma provação, por alguma luta, eu creio que a maioria
levantaria a mão. Se não hoje, mas talvez passou semana passada, ou então vai passar daqui uns dias, quem sabe. A nossa luta ela é assim, são lutas, vitórias, né? Lutas e vitórias, assim sucessivamente. O importante é que nós sabemos que não é só conosco, não é só com Douglas, nem só com o irmão A, o irmão B. Todos nós enfrentamos dias turbulentos. Às vezes dá vontade até de dizer, não, eu não quero mais, eu estou passando, para mim, eu estou legal, não quero, não desejo, não tenho vontade nenhuma, né, de luta, de batalha na nossa vida, na minha vida. Porém, fitem os olhos e prestem atenção no que eu vou dizer agora. São os processos doloridos que transformam as histórias. São as provações, são as lutas, as guerras, as batalhas que cada um enfrenta, que forjam e que formam os grandes e poderosos homens e mulheres de Deus. Eu queria muito, seria muito bom se eu pudesse dizer aqui que aceitar Jesus, né, irmãos? Começar uma caminhada cristã significa o cessar das nossas batalhas, das nossas lutas. Porém, nós sabemos que não é assim. O nosso mestre, Jesus, ele foi humilhado, ele foi açoitado, né, ele foi injuriado, cuspiram no rosto dele e depois pregaram no madeiro. O que nós temos que entender é que Jesus, a caminhada com Cristo, ela não nos livra da batalha, ela nos livra na batalha. Douglas, espera aí, o que é isso que tu está falando? A caminhada cristã, ela não nos livra da batalha, ou seja, nós vamos continuar enfrentando lutas e tendo dificuldades para vencer. Porém, então Jesus ele nos livra na batalha, isto é, ele nos fortalece, ele nos dá condições para que nós possamos vencer aquilo que se levanta contra a nossa vida. E além disso, ele nos fortalece a ponto de que nós saiamos tão fortes e resistentes para que nós consigamos enfrentar com muito mais facilidade aquilo que se levanta contra a nossa vida nos dias, né, que seguem, as próximas lutas. Nós estaremos mais fortes para resistir. E então a Bíblia diz que Elias, para obedecer a Deus, cumprir o que Deus havia dito para ele, ele foi em busca de Eliseu para que pudesse ungí-lo no seu lugar. Elias foi em busca de Eliseu e encontrou Eliseu, que era um jovem, Eliseu era um menino ainda, e ele estava trabalhando, ele arava a terra com os bois, né, com o arado, e você nunca vai ver, irmão, Deus levantando para uma grande obra, levantando para algo grandioso, alguém que esteja sem fazer nada. Deus sempre vai levantar alguém, ele vai, né, buscar pessoas que estejam se movendo. Deus procura pessoas que trabalham, que se esforçam, que correm atrás, que buscam algo para o reino de Deus, pessoas que estão se movendo. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós temos que adorar, nós temos que produzir, nós temos que trabalhar para o reino. Então Elias lança sobre Eliseu a sua capa, e ali ele está dizendo: tudo que está sobre mim estará também sobre ti. O que eu sou, você também será. O que eu sei, você saberá. O que passa para Eliseu a capa dizendo: agora você está recebendo, né, o chamado de Deus para a sua vida. Eliseu então ele volta atrás, pega ali os seus bois, pega o seu equipamento, ele sacrifica os bois, queima os equipamentos, utensílios que ele usava ali, cozinha os bois, prepara, serve ao povo. E aí ele está dizendo assim que ele confia tanto na palavra, e ele confia tanto no chamado de Deus para a vida dele, que ele não precisa mais daquilo que ele tinha no passado, que ele não precisa mais, né, daquelas coisas que eram da vida dele, que faziam parte da vida dele. Eliseu, ele destruiu a possibilidade do retorno, ele destruiu tudo aquilo que poderia fazê-lo retroceder em algum momento. Ele demonstra, né, que a palavra de Deus para ele é mais importante que todas as coisas. E que nós possamos, irmãos, nessa noite também confiar, né, na palavra de Deus e nas promessas que Ele tem para a nossa vida, que como Eliseu, as coisas do reino, o chamado de Deus seja mais importante para nós também do que as coisas materiais, as coisas que nós temos.
naquele momento, Eliseu, né, ele não tem mais para onde voltar. Ele queimou o que ele tinha, objeto de trabalho, os bois e tudo mais. Confiar em Deus é isso, irmãos. É queimar o seu arado, sacrificar os seus bois, é seguir o chamado de Deus assim que ele chega até você. Crer em Deus, confiar em Deus, verdadeiramente é fazer como uma criança faz, quando ela se lança de costas nos braços do seu pai. Confiar em Deus seria nós seguirmos e confiarmos em Deus a ponto de nos lançarmos nos braços dele, consciência, na confiança de que ele não nos deixa cair ao chão, que ele não nos deixa desamparados.